Hoje o nosso tema vai ser na direção da grandeza. Nós vamos falar um pouco de grandeza, mas de qual grandeza é que nós vamos falar? E eu escolhi um texto que é baseado lá em Gênesis capítulo 15. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo aí, que é mais uma ocasião em que Deus faz uma promessa, em que Deus aparece a Abraão e ele faz uma promessa. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse momento em que nós podemos nos juntar aqui e podemos ler Tua Palavra. Obrigado por aprendermos com Abrão o princípio da fé. Leva-nos também à Tua grandeza nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa na condição de ser humano, nós vamos concluir que ser humano é caracterizado por alguma coisa marcada por limites. Quando nós lidamos com a nossa vida, em muitas ocasiões nós damos conta do recado de maneira muito fácil. E por que nós damos conta do recado muito facilmente em várias ocasiões? Por causa das experiências acumuladas, por causa dos aprendizados adquiridos, da nossa criatividade. O brasileiro é muito criativo. Todas essas são ferramentas úteis que nos ajudam a maior parte do nosso tempo. O problema é quando nós nos deparamos com alguma coisa inédita, algo que ultrapassa a experiência acumulada, algo que ultrapassa o que nós sabemos. E aí a nossa tendência é recuar. E por que nós recuamos? Nós recuamos graças a uma constatação. Tudo que nós sabemos não serve para aquela nova realidade. Quer um exemplo? Os discípulos de Jesus, que eram homens acostumados ao mar, talvez tenham nascido no mar, aprendendo com seus pais, vendo seus pais pescarem, ganhavam a vida nas águas dia e noite, já tinham visto tempestades incontáveis, inumeráveis, perigos ameaçadores dentro do mar. Só que uma vez eles se viram diante de uma situação totalmente inédita, quase um maremoto. Os ventos eram incontroláveis, as águas vinham em ondas gigantescas, o barco quase virando. E apesar de todas as manobras, e apesar de todo o conhecimento, e apesar de toda a técnica naval de que eles dispunham, nada serviu. Nada adiantou. Então eles gritam desesperados, eles gritam dizendo que eles vão morrer. A questão é que Jesus está dentro daquele barco. E de repente Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e imediatamente tudo se torna bonança. Isso deixa os discípulos ainda mais apavorados do que já estavam, a ponto de eles perguntarem o seguinte: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Naquele momento, os discípulos foram surpreendidos pela grandeza. A perspectiva limitada sobre a vida ampliou-se quando eles viram quão poderoso Jesus é. Uma vez Deus apareceu a Abraão, o grande pai. O seu nome não tinha sido mudado para Abraão, o pai de muitos.
E nesse dia, mais uma vez, o Criador aparece para o grande pai e promete que ele será pai de uma nação e não apenas pai de um menino. O detalhe é que o patriarca já estava com 90 anos. Ele nunca pôde gerar, porque a sua esposa sempre foi estéril. E quando ele fica sabendo e quando ele ouve que será pai de uma nação, é claro que, como eu e você, ele questiona. É claro que um homem que tem uma mulher estéril, já está com 90 anos de idade, e Deus diz que ele será pai de uma nação, é claro que a pergunta básica é como? Ele até imagina que o herdeiro da sua casa vai ser um servo que trabalha dentro da sua casa, chamado Eliezer. Isso mostra uma coisa, que eu, você, Abraão, nós enxergamos apenas o que os nossos olhos podem ver. E esse é o nosso limite. Mas existe a possibilidade de enxergar além. Existe a possibilidade de enxergar mais alto. Existe a possibilidade de enxergar mais longe. E com isso nós aprendemos a crer. Afinal de contas, Abraão é chamado pai da fé. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: como caminhar na direção da grandeza? O texto que nós lemos aqui em Gênesis 15 diz que em seguida Deus levou Abrão para fora. Ele disse para Abraão não ter medo, disse para Abraão: eu vou ser o seu escudo, a sua recompensa será muito grande, você será pai de uma grande nação. Mas em seguida levou Abraão para fora. Estaria Abraão dentro da tenda? É possível que sim. Essa conversa que ele tem com Deus, a princípio, acontece num espaço limitado, num espaço restrito de uma tenda. E mesmo que ele estivesse ouvindo o Criador do universo, isso não foi bastante para ele entender o que ele precisava entender. Então, quando a palavra não é suficiente, é preciso usar outro recurso, o recurso visual. Por isso que Deus tira Abraão da tenda e mostra o céu. Porque o céu não tem limites. O céu não tem limites de altura, o céu não tem limites de extensão, o céu não tem limites de camada, o céu é infinito. Quando a gente pensa no céu, a gente vai observar que já houve muitas tentativas de descrever o céu e até o inferno. Paulo, por exemplo, vai dizer em uma das suas cartas que uma certa vez ele foi arrebatado até o terceiro céu. Seria o céu composto de níveis, como uma escada? Dante, o autor da Divina Comédia, descreveu o inferno como a justiça condenatória. O Dante imaginou que o inferno teria 9 círculos, círculos de condenação. O primeiro círculo seriam condenados os pecados menos graves. O segundo círculo seria o pecado condenado da luxúria. O terceiro círculo seria o pecado condenado da gula. O quarto círculo seria o pecado condenado da ganância. O quinto círculo, o pecado condenado da ira. O sexto círculo, o pecado condenado da heresia. O sétimo círculo, o pecado condenado da violência. O oitavo círculo, o pecado condenado da fraude. E o nono círculo, o pecado condenado da traição. Mas vamos parar de falar de inferno, vamos falar de céu. Abraão é levado para fora da tenda e ele contempla o céu. E ele nota que, em comparação com a sua tenda, ele nota que, em comparação com o seu momento, a sua situação, a sua incapacidade, o espaço celestial é livre, é amplo, não tem medida. Talvez por isso, quando Jesus fala do problema humano, da ansiedade, ele recomenda que nós estejamos olhando os pássaros do céu e as flores do campo. Porque qual é o número das espécies de aves conhecidas? Qual é o número de flores do campo catalogadas? Ainda que haja um número muito grande, mesmo assim é preciso a gente perguntar. Antes do homem começar a contar,
antes do homem começar a registrar aves e flores conhecidas, quantos dessas aves e quantas dessas flores já tinham sido extintas? Então é preciso sair da nossa tenda naqueles momentos em que nós estamos muito preocupados, muito apavorados, muito assustados, acreditando que não há saída, acreditando que não tem solução, acreditando que não tem futuro. Olhar o céu. Olhar o céu é contemplar a grandeza, é ver aquilo que é imenso. E é lembrar da palavra daquele que é infinito, daquele que é eterno, daquele que não tem medida e daquele que cuida das aves, das flores, dos seres e daquele que garante a você e a mim que a vida é muito maior do que o pequeno espaço da nossa tenda. A segunda verdade para transpor o nosso limite e ir na direção da grandeza está aqui no verso 2, está aqui no texto quando Deus fala para Abraão: olha para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Quando eu era criança, os nossos avós diziam para a gente nunca apontar o dedo para o céu nas noites, para apontar o dedo para as estrelas, porque podia nascer verruga no dedo. E eu confesso para você que, apesar de não saber de onde vinha essa história, essa lenda, eu sempre tive medo de apontar o dedo na direção do céu nas noites para contar a estrela. Mas como toda lenda tem um fundo histórico, tem uma origem, eu fui pesquisar a origem dessa lenda. E eu descobri que essa lenda nasceu com os judeus, lá no século XV, em plena época de Inquisição, onde os judeus eram perseguidos. O judaísmo tem o calendário lunar, e o nascimento da primeira estrela marca o início do dia seguinte. Então, nas sextas-feiras, as crianças judaicas ficavam ansiosas, na sexta-feira à noite, pelo aparecimento da primeira estrela, porque isso iniciava o sabá, iniciava o sábado, o dia sagrado dos judeus. Então as crianças judias, elas apontavam o dedo lá para o céu, para as estrelas, e aí elas eram facilmente reconhecidas como judias. Por isso os pais inventaram essa lenda, essa crendice, de que se apontasse o dedo para as estrelas no céu, uma verruga enorme ia aparecer no dedo. Por quê? Para proteger as crianças, para impedir que elas fossem identificadas como judias. Não se preocupe, nenhuma verruga vai nascer no seu dedo se você contar estrelas. Deus diz para Abraão contar estrelas no céu, mas Deus fala uma coisa para ele: faça isso se for capaz. E por quê? Porque é impossível contar estrelas. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só a Via Láctea, ela possui, em estimativa, de 200 a 400 bilhões de estrelas. Imagina o restante do universo. É incalculável o número de estrelas. Foi isso que Deus quis mostrar para Abraão. Que o que Ele quer fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós é incalculável. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. E a sua mulher, que sempre foi estéril, engravidou e teve filhos, e teve Isaac, com mais de 90 anos. Então quem enxerga só os limites da sua condição, vai viver somente aquilo que a sua mente acredita. Mas quem é capaz de crer naquilo que Deus promete, proporciona e direciona, vai ver muito mais além. Incontáveis possibilidades. O escritor Domenico De Masi, ele conta a história dos italianos que saíram da sua terra em épocas passadas, em séculos passados, em busca de oportunidade em outros países. Como eles eram muito pobres, tinham vendido suas economias e seus bens para poder viajar para outras terras, eles viajavam amontoados nos porões dos navios. E lá em cima, classe alta. De vez em quando, na hora da refeição, os ricos da primeira classe saíam da parte de cima do navio e deixavam a parte de cima livre. Era a oportunidade que os italianos podiam subir do porão para o convés, para tomar um pouco de ar. Quando chegavam lá em cima no convés, sempre havia dois grupos. Um dos grupos se postava na popa do navio
com os olhos no horizonte de onde eles tinham saído, lembrando da sua terra. O segundo grupo ficava na proa do navio, avistando de longe, antecipando a chegada da terra prometida, olhando o futuro com esperança. Esses aí eram chamados emigrantes da proa. Deus convida você e a mim a sermos imigrantes da proa, a olharmos para frente, não para trás. Não para o que passou, nem para o momento que limita a nossa fé. Ele quer que nós vejamos o que Ele está mostrando na frente, para o além. Que assim como as estrelas são incontáveis no céu, assim é tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A terceira maneira de caminhar rumo à grandeza é o resultado desse encontro de Abraão com Deus. A Bíblia diz assim: Abraão creu no Senhor. Mas como é que nasce essa fé no patriarca? Lembra você que ele viveu antes de Moisés. Então ele viveu antes da lei. Ele viveu antes de Cristo. Ele viveu antes dos apóstolos. Ele viveu antes da Bíblia. Ele viveu antes dos pregadores. Ele viveu antes do advento da mídia. Ele viveu antes das inúmeras possibilidades de ouvir falar sobre Deus verdadeiro no mundo, como hoje. Ele vivia em Ur dos Caldeus, era uma terra cheia de deuses, e Deus, o Deus verdadeiro, aparece. E quando aparece e fala, ele crê. Só que ele nunca tinha ouvido falar desse Deus. E quando Deus lhe mostra o céu, e quando Deus lhe mostra as estrelas, ele crê. Mas como ele crê? Ele crê contra a esperança. Ele olha para o seu corpo, ele tem 90 anos. Ou ele tem 100 anos. A sua mulher sempre foi estéril. Deus disse: você terá um filho. Ele crê contra a esperança. Ele crê contra as evidências. Ele crê com total ausência de certezas. Ele crê sozinho. Porque nem a sua mulher creu. Quando Deus fala com ela, ela ri ao saber que vai ter um filho. O que isso mostra? Isso mostra que a fé nasce no momento solitário. Porque a maior parte do tempo, esse mundo depõe e luta contra a fé. A maior parte do tempo, o que nos cerca são vozes aos montes, proclamando o impossível, dizendo o improvável, dizendo para nós que aquilo que nós passamos é sina, é karma, é destino, é acaso, gritando para nós não acreditarmos em nada além e dizendo para nós aceitarmos que dói menos. Então, ir na direção da grandeza é uma coisa destinada apenas aos que creem. Quando Noé construiu a arca, todos os seus vizinhos e próximos riram dele. Era um louco, construindo uma coisa enorme, avisando que ia chover num mundo que nunca tinha visto chuva. Davi derrotou o gigante. E quando Davi comparece diante do gigante, Golias diz: por acaso eu sou um cachorrinho para você jogar pauzinho para eu pegar? Os profetas de Baal diziam que Deus não existia. Só que Elias orou e choveu fogo do céu sobre eles. Você quer provar a grandeza? Quem deseja provar a grandeza terá que crer. Terá que primeiro optar em agradar a Deus e não as pessoas. Terá que decidir escutar a Deus e não a voz dos zombadores e não a voz da descrença. Terá que abraçar a vontade de Deus e não a sua. Os amigos de Daniel, lá na Babilônia, quando foram ameaçados de serem jogados na fornalha de fogo ardente, se não adorassem a estátua do rei Nabucodonosor, eles disseram assim ao soberano: se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei.
Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei, jamais serviremos seus deuses, ou a estátua de ouro que o rei levantou. Isso é caminhar na direção da grandeza. A despeito do que acontecerá, ou a despeito até do resultado. Quem caminha na direção da grandeza é assim. Caminhar na direção da grandeza é não temer mais nada nesse mundo. Nem pessoas, nem sistemas, nem poderosos, nem enfermidades, nem problemas. Caminhar na direção da grandeza é apenas crer e descansar nas mãos daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Qual vai ser a sua escolha? Continuar dentro da sua tenda? Seguro, estável, não cheio de medo? Dentro da tenda, temendo que não vai haver futuro, que tudo vai ser impossível, que nada vai dar certo? Ou você vai abraçar a dimensão da grandeza? É preciso crer naquele que nos criou. É preciso crer naquele que nos chamou para grandes propósitos nele e para ele. Sabe, como resultado da fé de Abraão, nasceu o povo judeu, de onde procedeu Cristo. O que é que vai nascer de você?